E aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Mais ou menos ainda, né? Porque temos aí a pandemia está pegando fogo, as pessoas vão lá, se vacinem, usem máscara, distanciamento social. Mesmo depois de tomar a segunda dose, quem tiver esse privilégio aí, continue fazendo com álcool 70, álcool gel, se protege e tudo. Bem, como vocês viram aqui no título do nosso vídeo, hoje nós vamos falar do rugby na Bahia, e para isso eu trouxe os caras que estão pensando como será o rugby, como eles vão fazer aqui, o Diego e o Marcelo. E antes de eu já dei um bom dia para eles, a gente já conversou aqui, eu falo muito, mas se inscreva no canal se você não é inscrito. Pessoal aí da Bahia, dá essa moral, se inscreva no meu canal. Eu sei que os dois vão me ajudar muito a compartilhar e pedir que as pessoas possam estar seguindo e, quem sabe, até usar também esse bate-papo nosso, que eu espero que não seja o primeiro, não seja o último, seja o primeiro e não seja o último. Quem sabe até para também mostrar para os professores e a forma como vai ser, para ajudar até numa explicação de como vai funcionar o projeto. Eu gostaria que isso acontecesse, eu vou ficar muito feliz, mas só dou aqui para vocês esse aval total, vai ser muito legal. Bom dia, Marcelo, bom dia, Diego, vou pedir que vocês se apresentem aí, e aí pode escolher aí quem começa falando, e muito obrigado por estarem aqui. Bom, vamos lá. Bom, antes de mais nada, obrigado pelo convite, Juliano. Já se conhece virtualmente aí, já participamos de algumas transmissões aí com alguns comentários, trocando algumas ideias. Obrigado pelo convite aí, com certeza o canal sendo prestigiado. Bom, deixa eu me apresentar rapidinho aqui também para passar a palavra para Diego e a gente dar andamento aí no nosso bate-papo aí. Eu sou natural de São Carlos, então sou nascido no interior de São Paulo, me mudei para Salvador agora, dia de São João, agora 2021, completa exatamente 5 anos que eu estou morando aqui em Salvador. E quando eu cheguei aqui, uma das primeiras coisas que eu procurei fazer, como eu já tinha envolvimento, já gostava demais desse esporte, foi procurar pessoas que estão ligadas ao rugby aqui na Bahia, aqui em Salvador particularmente. E depois de um certo tempo, assim, mesmo de modo virtual, eu acabei conhecendo o Diego, a gente trocou algumas ideias, chegamos num consenso assim de um projeto a ser desenvolvido aqui no estado e a gente está começando os primeiros passos aí. Inclusive é uma oportunidade muito legal assim de estar falando um pouco mais sobre isso no seu canal, que a gente sabe que tem um alcance bastante grande aí, acho que vai ajudar todo mundo aqui vai contribuir bastante aqui com a nossa ideia, assim, que ao longo da conversa, do bate-papo, a gente vai falar um pouquinho sobre o projeto em si, um pouco sobre o rugby, o Diego vai contar um pouquinho da história do rugby da Bahia, que muitas vezes é meio que colocado à parte, né, do, do cenário nacional. Acho que dá para a gente falar bastante a respeito, sim. E obrigado mais uma vez e que não seja, como você falou, o último bate-papo nosso, que a gente consiga fazer isso outras vezes aí, com certeza vai ser bem legal. Valeu. Não será, eu que agradeço também. E rapidinho, antes de passar a bola para o Diego, essa fera aí. Eu tive um grande professor na faculdade, sou professor de educação física, que veio da Universidade de São Carlos, José Marques Novo Júnior. Ele era PhD em educação física e em física, e eu fui monitor de biomecânica dele na faculdade. Se esse vídeo chegar até ele, eu gosto muito dele, é fera. E Que muito joia. respeitado no meio acadêmico no interior de São Paulo, que a gente sabe a força que tem as universidades no meio acadêmico aí em São Paulo. Diego, desculpa ter te interrompido, manda abraço. Eu queria agradecer também o convite, Juliano, Marcelo. Sempre bom falar de rugby, né? Falar um pouquinho de mim, eu sou formado em administração e em educação física. Conheço o rugby desde 2007, na Copa do Mundo. Eu tive a honra de ser apresentado a esse esporte. E é só 5 anos depois que eu resolvi fazer a migração. Eu jogava handball
joguei 14 anos de handball. Sou natural de Teixeira de Freitas, é uma cidade próxima de Porto Seguro, a cidade que eu moro hoje. Tudo aqui no sul da Bahia, extremo sul da Bahia, na verdade. E também tenho uma raiz esportiva, né, desde lá da escola. Começou com o meu professor de educação física, quando eu tinha 13 anos, que me chamou para fazer parte da seleção de handball da escola. E aí, um ano depois, eu estava na seleção de handball da minha cidade, eu já estava jogando campeonato adulto, com 15 anos. Joguei basquete, fui atleta de natação, futebol, enfim, passei por vários esportes, até estar no rugby há quase 10 anos já, e encarar uma série de desafios que têm sido, para mim, sensacionais. Começar um clube do zero, como a gente começou aqui em Porto Seguro, e hoje tem um desafio maior, né? Está na federação, no Conselho de Administração da Federação da Bahia, que, logisticamente, é um estado muito parecido com o Brasil, né? Ele faz divisa com quase 10 estados, é como o Brasil, que faz divisa com quase 10 países. A Bahia tem, pela Secretaria de Educação do Estado da Bahia, ela tem 27 núcleos territoriais, né? Como o Brasil tem 27 estados, né? E é um desafio tremendo fazer o rugby acontecer, mas a gente precisa muito dessa figura que acho que nós três já falamos, que é o professor de educação física. Talvez ele é o elo para o esporte, qualquer esporte, né? No nosso caso, hoje é o rugby aqui. Mas ele é o elo para as coisas darem certo, esportivamente falando. E eu acredito que o Brasil precisa muito mais de esporte. Essa geração que está chegando, uma geração que já está na fase adulta, precisa voltar. Os veteranos precisam voltar, precisam ajudar, porque está vindo muita criança, muito adolescente, sem base nenhuma de esporte. A gente precisa ter mais praticantes. Mas a gente vai falar sobre isso hoje, né, Juliano e Marcelo? E era isso aí. Vamos lá. Sim. Isso aí. Então, o projeto, gente, o projeto deles é realmente um projeto maravilhoso. Eu enxergo muito o esporte em geral, não apenas o rugby, todos os esportes deveriam seguir essa linha da ideia do projeto deles, que é uma ideia, quando a gente vê assim, é uma ideia simples, básica, mas não é tão fácil assim de ser feita. Tanto é que deveria ser feito assim em vários estados e a gente não vê isso acontecer. Minha cachorrada está latindo aqui, peço desculpas aí o pessoal, tá? Mas não tem jeito. Então, assim, eu gostaria que vocês explicassem o projeto, que assim, pessoal, vou falar resumido aqui, rapidinho, e eles vão destrinchar e a gente vai falar do projeto em si, que é de rugby, que é incrível, mas que serve para qualquer outro esporte. É só você, se você tirar o rugby dali e colocar basquete, natação, tênis, vôlei, futebol, certo, tá? A ideia é levar o rugby às escolas e, dentro das escolas, trabalhar o rugby, levar o rugby para os clubes, dividindo por faixas etárias, e dentro dessas faixas etárias ir trabalhando o rugby, dentro de uma linha de rugby, que aí eu vou... aí isso é uma das situações que eu vou também trocar uma ideia e perguntar para eles, e capacitar os professores dentro dessa linha de trabalho, com essas faixas etárias, tanto nas escolas quanto nos clubes, e fomentar o rugby, apresentar o rugby diferentes maneiras de jogar rugby, porque nós temos o Seven, temos o Beach, temos o Rugby Union, temos o Rugby League, temos até o Rugby Subaquático, mas eu acho que esse não está englobado no projeto, né? Ainda não. Ainda, mas virá, com certeza. E dividindo nas regiões na Bahia. Eu conversei aqui com o Diego, que a princípio vai ser mais na parte leste, então, sim, do centro para o leste do estado, e acredito eu também que eles devam ter ideias de estar expandindo isso mais para o interior. Então, assim, quem vai começar falando, se vocês tiverem aí em mão, se quiserem apresentar também os
os slides, né, do projeto em si, e explicando ele, puxa vida, fiquem à vontade. Tem uma apresentação bem legal, a gente vai colocar aí, Juliano. Eu posso compartilhar aqui, Diego, enquanto você vai falando um pouco, daí depois eu vou... Legal, isso aí. aí. Vou completando alguma coisa aqui. Eu vou tirar meu som aqui para a cachorrada não comentar junto com o Diego, né? Como você falou, né, Juliano, aqui a Bahia é um estado, nós entendemos que é um estado grande. Como é que a gente percebeu isso? Quando eu me dei conta quem seriam os clubes que a gente deveria jogar na Bahia, ainda na minha fase inicial do meu clube, a gente percebeu que a menor distância de um clube da Bahia para o outro era de 400 quilômetros. E chegando até quase 1.000 quilômetros a distância maior, né? Então a gente pensou, bom, como é que a gente pode encurtar essa distância? Já que a gente não pode reduzir a Bahia, como é que nós podemos encurtar essa distância? Então, daí surge, né, soluções para que o esporte se mantenha. Porque vocês imaginam fazer viagens longas, né? Vamos dizer que 400 quilômetros é uma viagem longa, né? Vai demorar aí mais de 8 horas, ou depende da estrada, né? Se você vai de ônibus, vai de carro, enfim. E aí a gente começou a ver como reduzir isso. Então, criar o rugby no meio do caminho entre esses clubes. Essa foi a primeira ideia. Depois, enquanto isso, nós percebemos que os clubes que estavam viajando muito, eles estavam, de certa forma, diminuindo sua atividade. Talvez estavam, como é que a gente pode dizer? Estavam sobrecarregando eles estavam se não se auto-acabando, mas estava acabando, sim, um pouco, né, devido ao gasto excessivo com as viagens. Então, a gente tem que ir por 2 caminhos. Primeiro é fortalecer quem está fazendo rugby, e segundo é ampliar a possibilidade de jogos. Deixa eu ver só que não apareceu aqui para mim a imagem, Marcelo. Está sendo compartilhado aí? Não, está tudo cinza, não chegou. Estranho que aqui para mim, a princípio, estaria sendo compartilhado. Vou tentar mais uma vez aqui. Tá. Aí a Bahia, o que nós fizemos? Vamos dividir a Bahia em regiões. Como dividir em regiões? Qual o critério para dividir em regiões? Onde tem rugby? Essa é a primeira coisa. Então, onde tem rugby, a gente foi lá no mapa e colocou um marcador. Agora está aparecendo, Marcelão. Beleza, então. Ótimo. Também no rugby, isso, rugby de base nos clubes, muito bem. Aqui são nossas categorias, né? Nossos valores agora. Isso daí, Marcelão. Isso aqui acho que é legal. Esse mapa que nós estamos vendo parece muito com o mapa do Brasil, né? Coincidentemente, o mapa da Bahia é parecido com o mapa do Brasil. E cada região colorida dessa é uma região que a Secretaria Estadual de Educação fez um trabalho no passado, dividindo a Bahia em núcleos territoriais de educação, como a gente chama aqui na Bahia, os NTS. Vocês terem uma ideia, por exemplo, em 2017, eu capacitei 47 professores de educação física do NTE 26, que é o núcleo territorial da região de Salvador e Lauro de Freitas. Só para resumir, Juliano e Marcelo já sabe dessa história, mas dessa capacitação de 47 professores, surgiu um clube, que é o Prindes, da região do Parque Santiago, em Salvador. Se estiverem vendo aí, mandar um abraço para todos eles, que foi oriundo de uma escola que o professor Stone, também mandar um grande abraço aí para o professor Stone, se empolgou com o curso, enfim, ele já vinha antes pesquisando sobre rugby e tudo mais, e passou para os seus alunos. Então, isso nos mostrou, Juliano e Marcelo, que é sim possível fazer um rugby começando da escola ao clube, né? É um caminho, vamos dizer assim, um caminho natural, porque hoje no Brasil muitos clubes começaram do próprio clube, do próprio time competitivo adulto, e hoje estão buscando
suas parcerias e sua forma sustentável com escolas, como é o caso do meu clube, por exemplo. Só depois que nós percebemos o que precisava. Então, olha só, Juliano e Marcelo, são 27 núcleos territoriais, é um desafio tremendo para qualquer esporte que queira se desenvolver na Bahia toda. Dessas 27 regiões destacadas aí, a Bahia, no rugby, tem hoje quatro regiões que estão acontecendo rugby. Então, qual é a ideia? A ideia é que, onde está acontecendo o rugby, esse rugby seja fortalecido. Mais clubes, esse slide aí, é o rugby baiano para as regiões. Quais são as regiões, né? A região semiárida, a região metropolitana, sudoeste baiano e costa de descobrimento. Então, para a Bahia a gente tem uma outra nomenclatura, mas isso aí seria o NTE 26, o 17, o 20, né? Para comparar lá com o estudo feito pela Secretaria Estadual de Educação. Então, é com base no estudo da educação que o rugby está se desenvolvendo na Bahia. Aqui são algumas cidades, nós estamos vendo aí, que se pratica rugby na Bahia, certo? Tem mais outras regiões entrando nos próximos, que vão entrar futuramente, agora, já nos próximos anos, que é a região lá de Feira de Santana. Nós estamos vendo qual é o nome que nós vamos dar lá. Já teve a região do Cacau, né, da Costa do Cacau, com Itabuna, Ilhéus e Itacaré. Hoje só em Itacaré, que está tendo. E a pergunta que o Juliano fez, né, como é que o rugby vai adentrar mais? Vocês estão vendo que a parte oeste da Bahia e a parte centro, ela está vazia. Esse é o desafio não para essa década, Juliano e Marcelo, para essa década, né, 2021, 2030, são essas 4 regiões e mais uma próxima de cada uma delas. A partir de 2031, nós vamos adentrar mais ainda. É claro que isso é tudo plano que a gente revisa anualmente, né? Nas nossas projeções, vai demorar essa década para a gente consolidar o rugby nessas 4 regiões e mais em uma próxima, para que torne possível a logística de equipes, competições, treinadores e árbitros, né? Aumentando mais ainda os jogos. Mas vai ser sensacional, sabe? Você está sendo sensacional. Eu que comecei na década passada, né? E não tinha essa organização que tem hoje, né? Você imagina, por exemplo, já teve rugby em Senhor do Bonfim, que é centro-norte da Bahia, próximo da região do Vale de São Francisco, já teve rugby em Tuca, em Alagoinhas, uma série de cidades baianas que hoje não tem mais. Um movimento natural do rugby, até não só na Bahia, no Brasil também, né, que inchou muito e agora está reduzindo, e a gente vai estar continuando com esse trabalho. O professor de educação física é o elo disso tudo, Juliano, porque como é que funciona, né? Onde já tem rugby, o que nós fazemos? Por exemplo, tem rugby em Vitória da Conquista, que é a região sudoeste baiana. A equipe de rugby lá, ela já tem um campo que ela treina, ela já tem um campo que ela joga, às vezes é o mesmo, às vezes é diferente, né? Às vezes o campo de jogo é outro, o campo de treino é um. Então, o que essas equipes fazem? Vamos falar do Vitória da Conquista, que é um caso que está próximo da gente aqui. Eles vão fazer uma competição da Liga Municipal deles. O que nós percebemos? Um time somente demora muito esperando que um outro time marque um jogo, ou que tenha uma competição do calendário baiano. Então, ali você fica, às vezes, 2, 3 meses treinando para fazer um jogo. E a gente conhece bem a visão do atleta, ele gosta muito de jogar. Então, nesses 2, 3 meses que ele está esperando o jogo oficial do Campeonato Baiano, uma rodada, uma etapa, o próprio clube cria vários times. Aí, para a gente, a diferença de clube e time. Aqui na Bahia, no rugby baiano, a gente entende isso como formas diferentes. Clube é toda a estrutura, times são grupamentos de jogadores que você definiu para algum objetivo. Então, pode ser o Imborés, que é o clube lá de Vitória da Conquista, ele criou 4 times para jogar uma liga municipal. Eles chamaram de Liga Municipal do Sudoeste Baiano. Então, eles criam etapas, eles jogam entre si, tem arbitragem, tem primeiro socorro, tem terceiro tempo, que é a confraternização do rugby, tem filmagem, tem tudo. Tem treinador, tem tudo. Então o clube vai se estruturando, vai criando times, vai criando níveis até,
tem algumas ligas que têm primeira e segunda divisão, como é o caso aqui da Costa do Descobrimento. A segunda divisão para evoluir atletas que vêm do sub-18, sub-21, que tem pouca experiência, com os veteranos que já passaram dos 35, 40 anos. E a coisa vai girando assim. E nesse dia que faz a etapa da competição, a gente cria um evento chamado Semana do Rugby. O que é a Semana do Rugby? A Semana do Rugby, se a gente for de trás para frente, é assim: no domingo é a competição da Liga Municipal. No sábado é o curso de capacitação com os professores de educação física daquela cidade ou daquela região que tem bairros, vários bairros com escolas e os seus professores de educação física. Na sexta e na quinta, e também às vezes na quarta, divulgação nas escolas, mostrando para os atletas, para os alunos, o que é o rugby, curiosidades, como eles podem praticar o rugby, enfim, dar mesmo a oportunidade. E fazer o relacionamento com direção da escola e professores. Nesse período, além desses eventos que eu falei com vocês, que estão acontecendo, tem curso para treinador de rugby e curso para árbitro de rugby. Aquele atleta que quer virar um árbitro futuramente ou quer ajudar na arbitragem, aquele atleta que tem um perfil de liderança, de ensinar, né? Ele pode vir a ser um treinador. Então a gente faz tudo isso na Semana do Rugby, que finaliza com uma etapa da Liga Municipal. Então foi assim que muitas regiões sobreviveram, inclusive, podemos usar esse termo, e tem muitos outros projetos, Juliano e Marcelo, que se acoplam, vamos dizer assim, que se juntam a esse trabalho da federação. Tem, por exemplo, um trabalho à parte só de capacitação de professores de educação física, onde a gente tem de mini-cursos a cursos de 2 dias, mini-curso de 4 horas, 2 horas, a 2 dias com professores de educação física, como a gente fez em Valença, em Planalto, em Salvador, em Porto Seguro, em Eunápolis, cidades da Bahia que já tiveram esses cursos, mostrando para os professores mais uma modalidade. Quem sabe a 5ª modalidade praticada nas escolas, né, para sair do quarteto fantástico, que é futsal, handebol, vôlei e basquete. Quem sabe, né, Marcelo, o rugby nas escolas. E aí, para falar de rugby nas escolas, eu queria que o Marcelo falasse um pouquinho da diferença, né, Marcelo? Que muita gente acha que a gente vai levar para a escola aquele rugby que a gente vê na televisão, que a gente bem assiste, né, em outros canais, né? E não é aquele rugby que a gente leva para a escola, né? Juliano também, não sei se sabia, é um rugby adaptado. Rapidinho. Então, 2 coisas. E o que você está falando é o seguinte: o rugby na escola seria o rugby todo do jeito que ele enfiado lá dentro da escola, que não é o caminho, porque é difícil e tal. Aí, o que vai ser feito aí é o rugby da escola, e até com diferenciações dependendo do local onde está essa escola. Sim. É possível. Porque isso tem a ver com o lado cultural daquela cidade. Um estado tão grande assim tem muitas diferenças de formação de ser humano e tudo. Até dentro de uma própria cidade, bairros têm nomenclaturas diferentes para algumas coisas. Isso sendo respeitado o conhecimento que vem de fora. Só fazer esse ponto. Aí, eu creio que seja assim, só para explicar para o pessoal que está assistindo a gente. E o outro, antes do Marcelo dar a explicação dele aí, tudo isso já está sendo feito, né, pelo que eu entendi que você falou, e os clubes estão tendo apoios e patrocínios da iniciativa privada também de suas cidades, ou isso tem parte de dinheiro público nisso? Como funciona por deslocamento, material esportivo, essas coisas? A parte de maior custo desse projeto da Semana do Rugby é deslocamento do capacitador, né, do facilitador para os professores. Cada núcleo, cada região da Bahia tem o seu facilitador. Porém, a gente prefere que um facilitador de uma outra região vá para dar uma ênfase maior, enriquecer mais ainda aquela região. Até o próprio facilitador da mesma região, ele faz a capacitação com professores. Mas a gente, na Bahia, se acostumou a que
Um facilitador, por exemplo, da região Costa-Descobrimento é que vai na Sudoeste Baiana. O da Sudoeste Baiana é que vai na semiárida. O semiárida é que vai na metropolitana, e assim vai. Assim a gente roda, né, enriquece mais. Mas a maior parte desse custo, hoje, Juliano, ele é bancado pelo próprio clube. É um trabalho muito voluntário, tem poucos patrocinadores, enxergando esse ponto fraco, vamos chamar assim, que a Bahia tem criado projetos de lei de incentivo ao esporte através de consultorias contratadas para empoderar esse voluntariado, que tem uma data limite, né? Ninguém consegue fazer tudo isso para sempre. Isso é feito desde 2018, que foi o período que o rugby baiano deu uma caidinha na parte de competições, por uma série de fatores, né? Começando lá na greve dos caminhoneiros em maio de 2018, aquilo afetou muito o rugby baiano, claro que afetou outros setores do Brasil. Então, a partir daí, a gente começou a ver uma série de problemas e o voluntariado se mostrou assim uma coisa muito incrível, já acontecia, mas não temos patrocinadores, não tem patrocinador master, os recursos públicos são realmente com escolas oferecendo seus espaços e os campos das cidades. O restante são todos os clubes, o trabalho dos clubes. O clube o clube de rugby na Bahia, eles fazem muito mais do que só treinar jogadores. Eles sustentam, eles mantêm viva a chama do rugby baiano, né? Mas para isso a gente está tendo uma solução interessante. Espero que a gente aprove e execute. Esse ano talvez é difícil executar, mas ano que vem já começa a ficar melhor, através de lei de incentivo ao esporte. Sim. Alguns projetos saindo aí do forno, aí pode ser que isso mesmo. nos próximos anos a gente consiga alguma coisa. E daí, só aproveitando um pouco, antes de falar de maneira mais específica, digamos assim, em rugby nas escolas, uma das nossas ideias, uma das propostas que a gente está tendo aí, é que mesmo dentro dessas 4 regiões que Diego acabou de apresentar, acabou de falar, existe uma diferença muito grande entre elas. No estágio que o rugby se encontra no momento. Ou seja, não dá para comparar a região metropolitana com a região do Descobrimento, por exemplo, onde fica o Porto Seguro Rugby. Por quê? Porque as realidades são diferentes e a maneira de você trazer esse público, esse voluntariado, precisa ser diferente nessas 2 regiões, assim como as outras 2 que hoje fazem parte aí do nosso plano inicial, ou seja, o nível não de envolvimento ou de suporte das regiões, mas o entendimento da modalidade e a faixa etária envolvida em cada uma das diferentes regiões e clubes associados acaba sendo diferente. E daí é uma das coisas que, de certa forma, acabou meio que minando um pouco o rugby baiano, que já teve força muito maior do que tem atualmente. Se for pensar como um todo. E daí vem um pouco essa ideia, e foi onde a gente chegou a essa rota, né, de segmento, assim, pensando onde é o ponto-chave para a gente estar estruturando realmente a modalidade. Escolas. Então, a base precisa ser criada para gerar algo autossustentável. Essa é a ideia básica e foi mais ou menos daí que eu pulei de cabeça nesse projeto, nessa ideia, porque é o que eu realmente Eu sou professor também, mas não sou professor de educação física, sou professor de engenharia, então totalmente diferente, uma área totalmente diferente, mas professor não deixa de ser professor, então o ensinar é o mais prazeroso. E ensinar quem? Aqueles que vão fazer a base dessa pirâmide, vão construir a base dessa pirâmide, que são as crianças, os jovens, adolescentes, e para isso nós precisamos dos professores de educação física, justamente para fazer essa ponte, e manter essa chama viva. Essa é a ideia
por trás de todo esse projeto, tudo isso que está sendo apresentado, tudo isso que a gente está procurando colocar aí para você, Juliano. O Diego já falou bastante a respeito disso, mas esse é o caminho que a gente tem aí para alavancar cada vez mais a modalidade aqui no estado. Seria interessante uma cadeira nas faculdades de educação física da matéria da disciplina rugby, né? Porque isso geralmente não acontece, não tem, geralmente os cursos não têm o rugby enquanto uma cadeira para ser ensinada ali. E talvez, vindo da escola e criando esse caminho, pode ser que isso estoure lá em cima. Porque o que a gente vê, né, a seleção, nós estamos aqui está com a camisa dos Highlanders aí, eu estou com a camisa da Escócia, o que a gente vê ali, Campeonato Mundial, é a microponta do iceberg. A gente tem que criar uma base gigante na pirâmide das pessoas conhecerem, porque há diversas maneiras de você interagir com os esportes. Você interage comprando uma camisa, você interage assistindo um jogo, você interage jogando, você interage ensinando. Nós estamos fazendo o vídeo aqui no meu canal, falei com eles, o pessoal do rugby é extremamente acessível. Eu acho muito legal, até o Vitor Ramalho falou comigo num bate-papo que eu fiz com ele agora, ele falou assim, cara, quem é do rugby ama tanto o rugby que, Diego, agora voltamos a ver você, a gente está vendo do outro lado. Não estou vendo ao vivo, mas tudo bem. Não, legal, bacana, faz parte, vamos dar uma descontraída também. Então, assim, tudo que a gente puder fazer para poder alavancar o esporte no nosso país, e o rugby, que é um esporte que as pessoas geralmente não conhecem muito o rugby, porque, poxa, na televisão... Eu também fui conhecer o rugby em 2007, por isso, na hora que você falou, eu pensei assim, eu também. Por quê? Porque aí já passava desde antes e tudo. Eu já tinha ouvido falar de rugby, até na faculdade também. Mas até então eu não tinha ainda entendido como funcionava o rugby. E quando eu resolvi entender, eu vi que o rugby ele é muito mais... Nem um esporte, entre aspas, é apenas um esporte. Ele é sempre muito mais do que um esporte, né? E o rugby, os valores, o que o rugby traz, a forma como ele é trabalhado, às vezes quem está de fora pode não entender isso, mas é algo muito forte dentro do rugby e todo mundo que se envolve com o rugby tem essa simpatia, essa humildade, essa alegria de divulgar o rugby. E eu creio que isso não seja, entre aspas, apenas no Brasil, onde o rugby ainda, infelizmente, mesmo com esse tempo todo que ele já chegou aqui, ele ainda engatinha. Então, a gente tem que... Vamos engatear, vamos passo a passo, mas vamos dar uma forcinha para que isso aconteça. Né? Sim. Até porque, Juliano, se for pensar a questão de conhecer a modalidade, apesar de nós sermos contemporâneos, eu sou de 75, você falou que era de 76, né? Então, estamos ali batendo no mesmo ano. Diego é um pouquinho mais novo, assim, uma década pelo menos mais novo que a gente. Mas o primeiro contato que eu tive com o rugby foi em 1991, 91, ainda no ensino médio. Mas eu não tive essa honra, desculpa, Marcelo, por quê? Até por conta disso. Eu tive excelente professor de educação física nessa época aí. Ele trabalhou vários esportes, mas, por exemplo, o rugby ele não trabalhou. E assim, não passava, assim, e outra, você está em São Paulo. São Paulo, o rugby é uma outra potência, é outro universo dentro do Brasil. E eu sou de Minas, eu sou de Juiz de Fora. Hoje em dia não, há muito tempo eu trabalho rugby nas minhas aulas. Então, assim, quando os meus alunos das minhas aulas de educação física, eles interagem, e eu dou aula em escola pública e particular. E eu trabalho rugby nas duas escolas, de maneiras com o mesmo objetivo, mas de maneira diferente, adaptada dentro daquele espaço que eu tenho ali. E quando os meus alunos interagem com outros alunos de outras escolas, não só da cidade que eu sou Juiz de Fora, mas eu trabalho em Bicas, que é uma cidade bem pequena, próxima a Juiz de Fora. Quando eles interagem com alunos daqui de Juiz de Fora, os alunos não conhecem, não sabem, nunca ouviram falar o que é rugby.
E aí os meus sabem. Ah, por quê? Porque eu gosto, mas isso está em mim. Isso não deveria ser assim. As pessoas deveriam trabalhar outros esportes. Eu procuro trabalhar futebol americano, igual vocês falaram, alguns esportes diferentes. Eu ia trabalhar esse ano cricket nas minhas aulas também. Além do vôlei, além do futsal, futebol, basquete, handebol, tem o rugby, o futebol americano. Às vezes a gente fica impossibilitado por questões de logística, de trabalho mesmo, local onde está dando aula e de material, mas a gente pode e deve adaptar, né? E nesse caso, né, o conhecimento, só para completar o raciocínio aqui, eu conheci lá em 90, 91. Por quê? Porque lá em São Carlos, as duas universidades tinham um time, inclusive tinha alguns estrangeiros na época, tinha um pessoal de São José que estava estudando em São Carlos e daí já conhecia, então trouxeram para lá. Mas o que aconteceu? Que na época, no caso, era o antigo São Carlos Rugby, que hoje é o Rugby de São Carlos. Depois foi refundado, depois de muito tempo. Mas o que aconteceu? Em determinada época, quem era de fora da cidade se formava, completava o curso na universidade, saía da cidade, voltava ou para sua cidade natal ou ia trabalhar em outra cidade. O que aconteceu? Criou um vácuo ali, criou um espaço ali. Foi onde praticamente ficou um período sem a modalidade andar. E o que trouxe para mim a mensagem disso? Se você quer algo sustentável, você precisa criar o que? Engajamento das cidades, dos bairros, das escolas, de crianças, para manter esse caminho seguindo, para manter esse fluxo constante. E daí a ideia foi justamente, vamos procurar quem? As escolas. E no caso do professor Stone, que o Diego comentou, da capacitação, ele é um dos professores que está mais envolvido com um projeto que a gente pensa em desenvolver na região metropolitana, aqui em Salvador, que seria aquele projeto Eureka, conhecendo o rugby. O nome Eureka lá para remeter a Arquimedes, lá, questão de descobri algo nesse sentido, e infelizmente, quando era para começar alguma coisa a andar, já com contato com a Secretaria Municipal de Educação, a Secretaria Municipal de Esportes, a gente acabou meio que sendo tomado aí de surpresa, não de surpresa, mas tomado aí pela pandemia, tudo está parado, mas está na porta para, assim que a situação voltar a acontecer, a gente está implementando esse projeto em escolas, está implementando esse projeto em centros comunitários, já existe essa conversa já. Particularmente, daí agora nesse caso, estou falando aqui de Salvador, que é a cidade que eu moro aqui, mas a ideia está expandindo esse projeto para todas as outras regiões que foi colocado no mapa aí. Então, atrair esse público. Não, é perfeito isso. E a metodologia? Qual é a linha do rugby? Que aí, vamos dizer, eu acho que vocês têm uma oportunidade muito grande de desenvolver uma escola baiana de rugby, com estilo próprio baiano, com o jeito do povo baiano, que é um povo alegre, que é um povo bacana, humilde, gente boa demais. Para mim, isso é fundamental. Isso sempre tem relação. Essa ideia passa por vocês, porque eu vejo, assim, às vezes, o rugby no Brasil ele quer copiar escolas que vão de encontro com o nosso modelo de ser e de enxergar e de fazer as coisas. Vocês têm uma ideia também de criar uma escola baiana de rugby no sentido do estilo? Qual é a metodologia que vai ser trabalhada desde da mais tenra idade lá, 4, 5, 6 anos com as crianças ali, que é a oportunidade do pessoal entender, porque assim, a pessoa que é leiga, ela olha, pera lá, como é que é esse esporte? Nossa, isso aí, as crianças vão vir correndo, vão bater cabeça uma na outra, esse bolo de criança uma em cima da outra. A gente assim sabe que as pessoas pensam, e o pai e a mãe falam, nossa, não, pode jogar isso não, isso é um perigo danado.
Não vai não, você tá doido? Entendeu? É... Então, eu quero que vocês falem sobre isso também para a gente aqui. Ótimo tema, Juliano, e obrigado por ter trazido esse tema, porque a gente tem pouca oportunidade de falar sobre metodologia, sobre identidade do rugby baiano ou do rugby de qualquer região, né? Mas para a gente entender melhor, como é que o rugby chega no Brasil? Isso que você falou faz todo sentido. O rugby no Brasil, ele foi importado, vamos dizer assim, da Argentina. Que a Argentina importou o seu rugby da Inglaterra. Então, hoje existem basicamente dois grandes troncos, vamos chamar assim, de rugby no mundo. Você tem um tronco inglês-francês e você tem um tronco neozelandês-australiano. Aí você tem outros países que adotam um pouquinho de cada, mas as grandes diferenças são essas escolas. Por exemplo, o estado de São Paulo, onde começou o rugby no Brasil, importou praticamente o modelo de rugby argentino. Como é que é o modelo de rugby argentino? Ele é feito em clubes sociais, algumas escolas praticam, mas a força do rugby argentino é nos clubes sociais esses que já existiram muito no Brasil, hoje existem poucos, só que na Argentina é muito comum, né? E não tem só rugby nesses clubes sociais, né? Tem esgrima, tem basquete, tem natação, tem futebol, tem hóquei, enfim. E aí o que a gente percebeu, principalmente na década passada, que se o rugby baiano, o rugby da Bahia, fosse também importar o modelo paulista, como nós fizemos, nós não iríamos ter grandes resultados. Porque, como a gente já falou aqui várias vezes nessa entrevista aqui, nessa live, é bem diferente. Por exemplo, São Carlos é bem diferente de São Paulo. São Carlos aí tem 2 universidades. Aqui na Bahia, para você encontrar uma cidade que tem 2 universidades, são 414 municípios, você vai ter 10 no máximo, né? Então as coisas são bem diferentes culturalmente, economicamente, socialmente. Então hoje a Bahia está seguindo, Juliano, o modelo neozelandês de se fazer rugby. Só que assim, não é que nós estamos fazendo o que a Nova Zelândia faz. Não, nós estamos começando um trabalho, começou em 2018, né? Um trabalho de, primeiro, regionalização, segundo, levar o rugby nas escolas. Aí vamos falar do rugby do estilo baiano, como você perguntou, né? Como é que funciona? Para a gente é bem definido isso, olha, de 4 a 6 anos, rugby, o que a gente chama de rugby kids, é diversão total. Esse é o lema. O mais divertido possível essa aula, com uma bola de rugby ou com elementos de rugby, é o objetivo do professor na hora, né? Então, esse professor não precisa ser um professor de educação física, pode ser a tia da educação infantil, da educação básica, pode ser um monitor do rugby, que tenha mais habilidade com crianças. E é um trabalho que a gente já faz na Bahia, bem legal. É bem legal, é bem divertido. Inclusive é o que eu mais gosto de fazer, né? Porque você já cria logo uma relação com o aluno te encontra na rua e grita, tá do lado da mãe e fala ali o tio do... E já fica exatamente aquela coisa, e a mãe pergunta. Oi, Juliana. Quem dá aula para os pequenininhos sabe, quando chega para dar aula também, eu dou aula de crianças de 6 até ensino médio. Então, quando eu dou aula para os pequenininhos assim, os pequenininhos, tio, vem todo mundo correndo, assim, 30 crianças me abraçam, você tem que tomar o maior cuidado para você não cair em cima das crianças, né? Exato. A primeira coisa que eu faço é me ajoelhar logo, porque os de trás me seguram, né? Porque se eu ficar em pé, eu caio, né? Mas é bem legal. Então, de 4 a 6 anos, é o que a gente chama de lúdico, né? Mas a gente chama aqui de diversão total. Diversão, muita corrida, mini competições o tempo todo, e a gente coloca nomes, por exemplo, tem uma brincadeira no rugby que a gente chama de bulldog, mas, por exemplo, aqui em Porto Seguro, a gente chama de manjubinha. Manjubinha é um peixe pequeno, e aí, ao invés de bulldog, é pescador, né? Tem um pescador que vai pegar as manjubinhas. Eles adoram, um quer ser pescador, outro quer ser manjubinha. É a mesma brincadeira, em outras cidades tem outros nomes, né? Aí, 7 aos
aos 11 anos, já é essa diversão, só que com um pouquinho mais de técnica, vamos dizer assim, né? Das 5 habilidades gerais do jogador de rugby, a gente trabalha 3. Dos 12 aos 15, a gente amplia as outras 2 habilidades, né? Aí já é outro tema para outra entrevista, viu, Juliana? As habilidades do rugby nas escolas, tá? Sim, uma boa. E você percebe, você já tem um adolescente, né, chegando na fase adulta, e você já está fazendo, não na escola, já está no clube fazendo rugby com ele. Na escola ainda, a gente adapta o rugby. É o tag rugby, é o rugby touch. Se a escola tem um campo gramado, você já dá para fazer alguma coisa a mais, como você bem falou, né, Juliano? Às vezes, numa mesma cidade, em escolas diferentes, você vai ter rugbys sendo tratados diferentes. Se a escola tem uma caixa de areia, você já faz outras coisas. Se a escola só tem um piso duro, que não dá para nem cair no chão, é outra forma de trabalhar rugby, né? Menos contato ainda. Se a escola já tem um piso que dá para você cair, né? Uma quadra de taco, ou é um emborrachado melhor, aí você já, né, vai de acordo com o que você tem. Você adapta o rugby àquela realidade. E esse modelo baiano de se jogar rugby é uma coisa que a gente está construindo, Juliano. É uma coisa que... Lembra quando eu falei que daqui, na próxima década, que a gente vai entrar em mais outras regiões aí de oeste e centro da Bahia? Talvez por lá que nós já vamos ter nossa identidade. A gente já tem alguma coisa de identidade, a gente já percebeu pelos atletas da Bahia que já chegaram em seleção brasileira, ou pelos melhores resultados que a Bahia já teve, clubes baianos tiveram em competições nacionais, qual é mais ou menos o estilo baiano, e tem muito a ver com o que você já falou, Juliano, de velocidade, de alegria, de chutes, né? Pouca gente sabe que no rugby pode se chutar, né? E poucos se arriscam a chutar no rugby amador, vamos chamar assim, né? Porque é uma técnica difícil, né? É pouco vamos trabalhado. Dizer assim. O fundamento é pouco trabalhado. Precisa de muito treino, né, Marcelo? A gente tem visto isso menos também. Oi? Até no alto nível, assim, jogos de seleções europeias, a gente tem visto pouco, por exemplo, drop goal também, que eu acho que é uma arma muito boa. Eu sou fã do drop, Juliano. Eu falei isso até com o Martoni, quando eu fiz o bate-papo com ele. O Marcelo não está conseguindo compartilhar, não tá? Eu não sei o que está acontecendo. Não tem problema, não. Não tem problema, não. O pessoal é compreensivo aqui, ainda mais a galera do rugby, eles vão abraçar a gente aí. Fica para uma próxima, então. A gente tá... A intenção é a melhor de todas. Então, e a qualidade de chute, já que muitos desses, né, são provenientes, assim, do próprio futebol, né? Sim. Agora, o Brasil, até o próprio Brasil tem criado o seu jeito de jogar. E quando o Brasil se deu muito bem até 2012, foi utilizando um jogo de velocidade de chutes. Então, até aí a Bahia estava, vamos dizer assim, na mesma linha, né? Hoje o Brasil ele já tem outras características, e isso vai muito do treinador principal, do que ele está querendo, dos desafios. E agora a Bahia, Juliano, tem um potencial enorme, sabe? Talvez seja chovendo molhado que eu estou falando, mas a diversidade étnica que a gente tem aqui na Bahia é uma coisa incrível. Por exemplo, no mês passado, a gente teve numa cidade vizinha aqui, chama Porto Seguro, chama Santa Cruz Cabralha, num distrito de Coroa Vermelha, fazendo a capacitação para professores de escola indígena. E, claro, os alunos não estavam lá, porque ainda não está permitido a aula presencial, mas pelos professores, homens e mulheres, que nós capacitamos, você já via a diversidade. Você tinha ali do velocista ao cara muito forte e com velocidade, você tinha de tudo, ectomorfo, mesomorfo, endomorfo, tudo que você imagina, grande envergadura, grandes membros inferiores, sabe? É incrível como a gente tem muito a oferecer. É mais uma questão da gente organizar e dar oportunidade
para o máximo de pessoas e as coisas aos poucos vão acontecendo. O que mais dói é que a gente tem que ter muita paciência, tem que ter muita, e tem que trabalhar muito, né? E é isso, para vocês terem uma ideia, a Bahia hoje tem na seleção juvenil quase um time de sevens. Então, estão treinando virtualmente, fazem parte do top 100 do Brasil, né? Já tivemos jogador em seleção brasileira, então é só uma questão de tempo. Com certeza. Ô, Marcelo, continua. Só tá nós três pequenininhos aí em cima mesmo, amigão. Não tá aparecendo. Uma tela cinza aqui, cinza escura aqui, um preto aqui. Então, poxa, então, eu acho isso perfeito, beleza. Assim, dá para nos... Não que seja uma imagem muito bonita nós três aqui na tela, né? Mas, poxa... Vamos que... É o que tem, galera. É o que tem para hoje. E lá, calma, Diego, pode filmar. Ih, você mudou aí, pode aparecer, rapaz. Eu vejo muito o esporte brasileiro. E o que acontece, né? Por exemplo, você está pensando para a próxima década. Aí você fica nesse cargo, você tem essa ideia. A outra pessoa que entra no seu lugar, eu sei que muita gente que vai estar vendo o vídeo pensou isso, porque foi exatamente o que eu pensei na hora também, vai ter uma outra visão totalmente diferente. Aí entra um outro que tem uma outra visão. Ao invés das pessoas se conectarem e entenderem que o projeto não é elas, não é para elas, e isso aí eu não estou falando do rugby, nem espero que isso não aconteça aí, espero que isso aconteça, mesmo que saiam entre outras pessoas, mas que vá se aperfeiçoando a ideia e vai procurando melhorar dentro de uma linha que você vai conseguir realmente caminhar para não ter esse buraco, né, como o Marcelo falou ali. E eu vejo isso de uma maneira muito importante. Vocês falaram da seleção brasileira. O Brasil, ao meu ver, ele tem sim que jogar, não é copiando a Nova Zelândia, mas o aspecto de fundamentos neozelandeses, que é todo mundo sabe jogar, todo mundo chuta, pô, o Pilarzão dribla, ele finta, ele faz offload. E, para mim, o rugby brasileiro está muito mais próximo disso, que deveria ser assim, ao meu ver, enxergando o esporte brasileiro, ainda mais agora, poxa, porque, assim, na minha opinião, o rugby tá, de uma maneira geral, ele não pode ir na contramão aqui do que está acontecendo no mundo. O esporte mundial, ele hoje em dia, a parte ofensiva dele é muito maior. Os placares no basquete são muito mais altos, os placares no futebol, saindo gols, jogos tem... Não estou nem falando do 7-1 da seleção na Copa do Mundo, coisa que a gente só viu aquilo ali, entre seleções grandes. Mas quantas vezes a gente tem visto goleadas aí, muitos gols mesmo surgindo, coisa que não acontecia na década de 90, que era muito mais a defesa sendo valorizada. Sim, é verdade. Muito mais fechada e tal. E no próprio rugby, placares altos, placares mais elásticos, e às vezes os dois times. Ou seja, se beneficiando o ataque. E como, por exemplo, o basquete, né? Quando você vê o basquete na antiga Iugoslávia, você vê os países lá na Sérvia, na Croácia, lá o menino e a menina, ele vai jogar basquete, ele é grandão, aqui no Brasil, não, ele é grande, eu quero ganhar. Aí o professor pensa assim, eu quero ganhar esse campeonato, então esse menino ou essa menina vai ser pivô. Não, ele não pode pensar assim, ele tem que pensar no seguinte, vou desenvolver esse menino, mesmo sendo mais alto, com um tamanho de pivô, mas com habilidade de ala, de armador, e a mesma ideia sendo levada para o rugby. Pô, ele é pilar, ele é mais forte, ele é mais pesado, beleza, mas não, ele vai também trabalhar, ele vai jogar de asa, ele vai jogar de fullback, ele vai trabalhar os fundamentos das outras posições e funções do rugby. Mesmo que no final das contas ele ou ela seja realmente um pilar ou uma pilar, que é legal a gente falar do rugby feminino também, não importa. Quando surgir uma jogada, ele vai ter ferramentas dentro do jogo dele que possibilite algo a mais. Porque, ainda mais, isso em geral, até nas profissões, né? O especialista, cada vez mais, ele tem que ter um conhecimento geral.
Ele tem Ele que tá ser mais genérico, né? O especialista mais genérico, né? o É mais verdade. possível. É. E isso é moderno dentro do esporte, dentro de empresas, dentro de qualquer segmento. Vocês discordam disso? Concordam? Essa é a ideia? Isso decide até títulos, né? A gente vê no rugby, o Marcelo deve lembrar bem também, na final da última Copa do Mundo, a Inglaterra tinha um dos seus jogadores mais versáteis, o Pilar. Ele, nos primeiros minutos de jogo, ele se machuca e não consegue voltar para o jogo. E o seu substituto já era um veterano, estava fazendo sua última participação e não deu conta. E, não, claro que não foi por isso que a Inglaterra perdeu o jogo, mas a Inglaterra precisava da versatilidade daquele jogador, que era o Sinclair, Kyle Sinclair, e ele ficou de fora. E isso afetou a equipe, entendeu, Juliano? E o treinador da Inglaterra, que tinha identificado que precisava de jogadores especialistas mais versáteis, que sabiam fazer de tudo um pouco. É um Pilar que corria como um asa, como você falou, até como um centro, né? Que tinha manualidade, que tinha uma série de coisas, visão de jogo. E o que a Inglaterra sofreu muito ao longo dos anos por não ter esse jogador mais completo, como a Nova Zelândia tem, assim, estoque, né? tá nascendo agora. Enquanto a gente tá falando, deve ter vários neozelandeses completos aí, jogadores de rugby aí, sobrando, né? Verdade. Isso faz muito sentido mesmo. Com certeza. Isso em todos os esportes, né? Se você for pegar lá no futebol, é que ainda mais agora, que, por exemplo, o jogo de passe, às vezes você precisa fazer mais fases, você precisa sair com mais velocidade, você vai ficar dependendo apenas de um ou dois. Tudo bem, lógico, vão ter aqueles com mais habilidade e capacidade para fazer isso. Ok, mas todo mundo fazendo a sua parte, a somatória é gigante, que é o que vocês estão procurando fazer aí no rugby da Bahia, e é um trabalho maravilhoso que vai e já está dando, e vai dar ainda mais frutos. Não apenas, entre aspas, para o rugby baiano, mas para o rugby brasileiro. Pessoal, a gente está com 57 minutos. Eu sei que a gente tem muita coisa para falar e é por isso que a gente vai fazer outros bate-papos aí também. Eu quero fazer um agradecimento aqui de antemão e deixar a palavra para vocês complementarem, tocarem algum assunto que talvez tenha passado um pouco batido dentro do que nós falamos aqui, dentro do aspecto que nós trabalhamos hoje. Então, muito obrigado, e a palavra é de vocês aí para complementar e falar do projeto. Maravilha. Maravilha. Vou falar aqui, Marcelão. Dizer que o professor de educação física foi por causa de um professor de educação física que eu entrei no esporte. Então, seguindo essa linha, as escolas, como a escola é o elo, né? E a escola é o professor de educação física, que é uma figura muito importante nas escolas. A gente precisa valorizar mais esse profissional. Fico muito feliz de estar sendo entrevistado por um professor de educação física, que é o Juliano. Saber que lá em Juiz de Fora tem alunos fazendo rugby escolar, e na cidade vizinha que ele falou. Kikas, né? Esse é o caminho. É um caminho longo, mas é um caminho divertido também, é um caminho que a gente cria muitos laços, e esses laços são eternos. E que eu podia falar aqui agora, para encerrar, e falar mais do projeto, que a gente vai cada vez mais, o rugby vai entrar em cada vez mais escolas, mais escolas baianas, públicas e privadas, nesse primeiro momento mais públicas, é claro, mas as privadas também. Nós vamos entrar cada vez mais nas escolas, é só uma questão de tempo. Isso já está fixo na mente de todo o conselho de administração, da nossa diretoria de projetos, todo mundo envolvido no rugby baiano, na sua gestão formal, organizacional, e é muito bom que a gente tenha isso acontecendo, ao mesmo tempo que o rugby competitivo, como a gente chama, né, também está acontecendo. Não é deixar nenhum dos públicos, é um equilíbrio realmente. E muito obrigado, viu, Juliano, Marcelo, muito bom estar aqui com vocês, espero que a gente volte para falar mais, para trazer, quem sabe, mais resultados, né, na próxima entrevista. Obrigado. Legal. Eu também queria agradecer a oportunidade de estar
batendo esse papo sobre uma coisa que a gente gosta e está sempre disposto a falar, a trocar informações, a trocar experiências. E a ideia desse projeto, ou do projeto da federação, é justamente pensar em criar uma história. Pensar em criar uma história e criar uma história que seja longa, o mais longa possível. E daí o Juliano falou bem, tocou um ponto muito importante, assim, e é uma ideia que a gente tem, né? O projeto não é meu, não é do Diego, não é do Gabas, que é o atual vice-presidente da federação, ou de nenhum outro professor, nenhuma outra pessoa ligada ou não diretamente à federação. Mas é um projeto para o rugby, é um projeto do rugby. Para a comunidade, para a sociedade. Então, a ideia é justamente trabalhar nesses pontos que são fundamentais, assim, para garantir uma manutenção dessa modalidade e com crescimento, logicamente, ao longo do tempo, né? Essa é a ideia básica, assim, que fez a gente chegar a esse ponto, essa linha de raciocínio. E obrigado, Juliano, mais uma vez aí pelo nosso primeiro bate-papo aí no seu canal. Primeiro de muitos, com certeza. Foi uma honra, aí o pessoal está vendo, não sei quando vai sair o nosso bate-papo, tá? Mas assim que vocês estiverem vendo, nós estamos gravando no dia 25 de abril, é um domingo, na parte da manhã. Então, eles se dispuseram para falar de algo que a gente tanto ama, que é o rugby e que é o esporte. E só para finalizar, Diego, na hora que você estava falando, eu acho que deve ter embolado o som, você não me ouviu. Então, eu deixei. Como é que... Fala o nome, rapaz, desse professor de educação física que plantou essa semente em você. Fala o nome dele, cara. Professor Luiz Henrique Damasceno. Hoje é o professor Luizão, lá de Teixeira de Freitas. Apesar de ser Teixeira de Freitas, ele se formou em Viçosa, na Universidade Federal de Viçosa, na década de 80, e é um amante do esporte. Para você ter ideia, hoje ele é professor e jogador de tênis, né? Tênis de quadra, principalmente saibro, onde ele joga mais. E é um orgulho falar dele. E olha que coincidência, né, Juliano e Marcelo, para a gente finalizar. Ele é responsável por ter 3 pessoas em estados diferentes do Brasil, todas elas ligadas à gestão de um clube de rugby. Sou eu aqui em Porto Seguro, tem o João lá no Rio de Janeiro, no clube dele lá, que é o Carioca, não, que é na UFF, e tem a Laís, que é do BH Rugby. Então, assim, todos nós fomos atletas do professor Luizão no Colégio IFA, né, que é o Instituto Francisco de Assis, lá em Teixeira de Freitas. A Laís jogava futsal, o João jogava vôlei e eu jogava handball. A gente é de idade diferente, a gente se encontrou várias vezes. O João é 1 ano mais velho que eu, a Laís é 2 anos mais nova que eu, e cada um, quando chegou na fase adulta, não satisfeito com o seu esporte de origem, viu no rugby uma necessidade de continuar, e olha só o que o Luizão, um professor de educação física, fez, né? É incrível. Obrigado, Luizão. Precisamos de mais professores de educação física, sim, que honrem essa disciplina, essa matéria, esse estilo de vida que é a educação física, é algo que a gente vai levar para sempre. Porque você sempre vai ter que se manter ativo e por mais Luizões. Muito obrigado, Diego. Muito obrigado, Marcelo. Pessoal, tenho certeza que vocês acompanharam até aqui. Grande beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.